Imagina isso, você é capturado, vendido como escravo, forçado a aprender uma língua estrangeira. Anos depois, você escapa e finalmente consegue voltar para casa. Mas quando você chega, todos, sua família, seus amigos, sua aldeia inteira estão mortos. Essa era a realidade de Squanto, e ainda assim ele escolheu ajudar os peregrinos a sobreviver. Essa é a história real do Thanksgiving. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Matos Domingos, o brasileiro ao redor do mundo, e também agora em parceria com o meu novo canal The Best Online English Method, eu vou revolucionar a maneira de você aprender inglês e conhecer histórias incríveis ao redor do mundo. E antes de mergulharmos nessa história incrível, deixa eu te contar o que torna esse vídeo diferente de todos os outros vídeos sobre o Thanksgiving que você já assistiu ou que talvez esteja assistindo pela primeira vez. Pessoal, e outra coisa, hoje eu estou aqui na cidade de Durham, na Carolina do Norte, fazendo um tour, tô passeando. Daqui eu tô indo para Carolina do Sul, então é isso. Contar a história do Thanksgiving em uma cidade que eu nunca vim. Então essa é a primeira vez. Tô conhecendo uma cidade muito bonita, eu só tô de passagem, mas fiz uns takes de drone incrível. Espero que vocês curtam essa cidade bonita, tá bem no pôr do sol, no golden hour, a hora dourada aí de filmar. Então, muita coisa boa chegando. Bora lá então, let's go! Então, pessoal, eu não apenas ensino história, eu ensino inglês dentro da história. Enquanto que você aprende a verdadeira história do Thanksgiving, hoje você também vai aprender 10 phrasal verbs essenciais e também 3 expressões idiomáticas do jeito que falantes nativos realmente usam. E agora você deve estar se perguntando o que exatamente é um phrasal verb, um verbo frasal. É simples, um verbo frasal, um phrasal verb, é quando você pega um verbo regular como break e combina com uma preposição ou advérbio, como down, e de repente você tem um significado completamente diferente, um significado completamente novo. Break significa quebrar, mas breakdown, isso significa explicar algo em detalhes, e falantes nativos usam isso o tempo todo. Mas não é só isso, também eu vou ensinar expressões idiomáticas, aquelas que os nativos usam no dia a dia para expressar ideias de forma espontânea e culturalmente rica. Por exemplo, against all odds significa contra todas as probabilidades, descrevendo um sucesso inesperado. Dominar esses termos é o que fará você soar natural e verdadeiramente fluente na língua inglesa. Se o seu objetivo é falar inglês com a naturalidade de um nativo, existe um caminho: o domínio dos phrasal verbs e das expressões idiomáticas. A grande questão é como fixá-las de vez na sua memória. A resposta não está somente nos livros didáticos, está também nas histórias. E é por meio da poderosa história do Thanksgiving que você vai assimilar de uma vez por todas 10 phrasal verbs e 3 expressões idiomáticas. Este não é um aprendizado comum, é uma experiência que fará com que essas expressões se tornem parte do seu vocabulário de forma permanente. E esse vídeo é uma colaboração entre os meus canais do YouTube, The Best Online English Method para brasileiros e falantes de português aprendendo inglês. E também do Brasileiro ao Redor do Mundo, né, que é o meu primeiro canal, que era antigamente o Let's Bora Brazuca, mas que agora chama-se Brasileiro ao Redor do Mundo, que é um conteúdo cultural de viagens como essa que eu estou fazendo, mas toda em português, só que agora com essas nuances de inglês também para vocês aprenderem. E eu também tenho o canal The Best English Method para aprendizes de inglês internacionais, ou seja, para as pessoas que não falam a nossa língua português. E é sempre conectado com o meu canal Brazilian Around the World, que é um conteúdo também cultural, só que voltado sempre em inglês.
para pessoas que já têm um nível intermediário ou até avançado de inglês, né? Focado também para os nativos americanos e pessoas que são fluentes em inglês. E é isso, pessoal, inscreva-se em todos os canais para dicas de inglês, cultura americana, histórias reais aqui nos Estados Unidos. E agora vamos voltar para 1620 e descobrir o que realmente aconteceu naquela época. Em setembro de 1620, 102 passageiros embarcaram em um navio chamado Mayflower, lá na Inglaterra. Eles estavam indo para um novo mundo, o que agora chamamos de Estados Unidos da América. Essas pessoas eram chamadas de peregrinos. Mas por que eles deixaram a Inglaterra? Eles queriam liberdade religiosa, eles queriam estabelecer uma nova comunidade onde pudessem adorar a Deus do seu próprio jeito. E a jornada através do Oceano Atlântico levou 66 dias. Foi brutal. Muitas pessoas ficaram doentes. O navio estava lotado, frio e perigoso. Quando finalmente chegaram em novembro de 1620, eles desembarcaram no que é hoje Massachusetts. Mas aqui está o problema. O inverno estava chegando e eles não tinham ideia de como sobreviver nesta nova terra. E aquele primeiro inverno foi devastador. Os peregrinos não sabiam como cultivar naquele solo. Eles não sabiam quais plantas eram seguras para comer. Eles não sabiam como caçar os animais locais. E quando a primeira primavera chegou em 1621, metade dos peregrinos haviam morrido. Eles estavam morrendo de fome, eles estavam desesperados. Eles não sabiam se conseguiriam sobreviver outro inverno. E é aqui que a história fica interessante, porque justo quando os peregrinos pensaram que não iriam sobreviver, um homem entrou no assentamento deles, um nativo americano indígena, e ele falava inglês perfeito. O nome dele era Squanto. Squanto, cujo nome real era Tim Squanto, era um nativo americano indígena da tribo Patuxet. Ele falava inglês fluentemente, o que era extremamente raro para nativos americanos naquela época. Mas como ele aprendeu inglês? Aqui está a verdadeira trágica história de Squanto. Squanto havia sido capturado por exploradores ingleses. A maioria dos historiadores concorda que em 1614, um homem chamado Capitão Thomas Hunt atraiu Squanto e 23 outros nativos americanos para o seu navio com promessas de comércio. Uma vez a bordo, Hunt os trancou no porão, navegou para a Espanha e os vendeu como escravos. Squanto não aprendeu inglês de forma casual, ele aprendeu através do sofrimento, ele aprendeu como escravo. De acordo com o diário de William Bradford, um dos peregrinos que escreveu sobre isso, Squanto foi eventualmente levado por um capitão de navio para Londres, depois para Newfoundland, onde viveu por alguns anos. Finalmente ele foi trazido de volta para Nova Inglaterra e Massachusetts como intérprete. Squanto sobreviveu contra todas as probabilidades e as chances de sobreviver à escravidão, atravessar o oceano várias vezes e conseguir voltar para casa, quase zero, mas ele conseguiu. Agora a parte mais triste, quando Squanto retornou à sua terra natal em 1619, ele descobriu algo de partir o coração. Toda a sua aldeia estava morta. Uma praga, provavelmente trazida por exploradores europeus, haviam exterminado a todos, sua família, seus amigos, sua comunidade. Todos estavam mortos. O capitão Thomas Dermer, que trouxe Squanto de volta, escreveu em seu diário: todos mortos, a aldeia inteira havia sido exterminada pela doença. Imagina isso, você é capturado, vendido como escravo, forçado a aprender uma língua estrangeira, e quando finalmente você volta para casa, todos que você ama estão mortos. Mas o Squanto não desistiu, ele escolheu ajudar os peregrinos a sobreviver. E é isso, pessoal, se você está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like, porque isso apoia o meu trabalho e assim eu sei que estou no caminho certo. E prepare-se, porque a jornada fica ainda mais profunda daqui para frente. Squanto ensinou os peregrinos como cultivar milho, ele mostrou como extrair seiva de bordo das árvores, ele ensinou como pescar e quais plantas eram seguras para comer. Sem Squanto, os peregrinos não teriam sobrevivido. Isso é um fato histórico. Os peregrinos não descobriram como sobreviver sozinhos. Eles tiveram ajuda, eles tiveram um professor, e esse professor havia sofrido mais do que qualquer um deles poderia imaginar. E aqui está a ironia. A escravidão de Squanto, a pior coisa que já aconteceu com ele, lhe deu as habilidades em inglês que salvaram os peregrinos. Foi uma bênção disfarçada, algo terrível que acabou tendo um benefício inesperado. E no
outono de 1621, após uma colheita bem-sucedida, os peregrinos decidiram celebrar. Eles convidaram o povo Wampanoag, incluindo seu líder Massasoit, para um banquete. Isso é o que agora chamamos de o primeiro Thanksgiving. Mas é claro, naquela época não era chamado de Thanksgiving, era apenas uma celebração da colheita. O banquete durou 3 dias, cerca de 90 pessoas Wampanoag e 53 peregrinos compareceram. Eles comeram cervo, peru selvagem, peixe, milho e abóbora. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Isso não foi uma amizade pacífica e feliz, foi mais como uma aliança política. Os Wampanoag estavam lidando com seus próprios conflitos com outras tribos. Os peregrinos precisavam de proteção e comida. Foi uma parceria estratégica, não uma amizade reconfortante. E depois daquele banquete, as relações entre os peregrinos e os nativos americanos não deram certo. Na verdade, elas pioraram muito. Depois daquele primeiro Thanksgiving, os sinais eram claros. O conflito era inevitável. Mais colonos viriam, mais terras seriam tomadas, mais nativos americanos morreriam. E em poucas décadas, os colonos europeus estavam tomando terras dos nativos americanos, espalhando doenças, iniciando guerras. A população nativa americana foi devastada. Eis quanto o indígena americano que salvou os peregrinos, em novembro de 1622, apenas um ano após o primeiro Thanksgiving, quanto adoeceu com o que William Bradford chamou de febre indígena. Ele começou a sangrar pelo nariz e o que os nativos americanos consideravam um sinal de morte. Em poucos dias, Squanto morreu. Alguns historiadores acreditam que ele pode ter sido envenenado por Massasoit, ou líder Wampanoag, porque Squanto estava tentando ganhar muito poder e influência com os ingleses. Outros acreditam que foi simplesmente a doença. De acordo com o diário de Bradford, enquanto Squanto estava morrendo, ele pediu a Bradford para orar por ele, dizendo que queria ir para o Deus dos ingleses no céu. Squanto faleceu aliado com os ingleses, as mesmas pessoas cujos compatriotas o haviam escravizado. Ele nunca viu sua família novamente, ele nunca reconstruiu a sua aldeia, ele morreu ajudando as mesmas pessoas que representavam a destruição do seu povo. Essa é a história real de Squanto, não um ajudante feliz, um homem que sobreviveu a uma tragédia inimaginável e escolheu ajudar mesmo assim. Então, se o primeiro Thanksgiving foi em 1621, por que celebramos todo ano em novembro? A resposta: Abraham Lincoln. Em 1863, durante a Guerra Civil, o presidente Lincoln queria unir uma nação dividida. Ele declarou o Thanksgiving um feriado nacional para ser celebrado na última quinta-feira de novembro. Abraham Lincoln queria que os americanos se concentrassem na gratidão, mesmo durante uma guerra brutal. Ele queria que as pessoas lembrassem pelo que eram gratas, mesmo quando o país estava desmoronando. E foi assim que o Thanksgiving se tornou o feriado que conhecemos hoje. Hoje o Thanksgiving é celebrado na quarta quinta-feira de novembro. Famílias se reúnem, comem peru, assistem futebol americano e compartilham pelo que são gratas. Mas muitos nativos americanos não celebram o Thanksgiving. Para eles é um lembrete do genocídio, das terras roubadas e das promessas quebradas. E algumas comunidades nativas americanas observam um dia nacional de luto no Thanksgiving para honrar os seus ancestrais que sofreram. Isso não significa que não devemos celebrar o Thanksgiving, mas significa que devemos investigar a história real. Devemos reconhecer a verdade. Gratidão é linda, mas gratidão construída sobre mentiras é vazia. Então agora você conhece a história real do Thanksgiving. Você sabe sobre a captura de Squanto, sua tragédia, seu ensino e sua morte. Você conhece sobre o relacionamento complicado entre os peregrinos e os nativos americanos. E você sabe como Abraham Lincoln transformou isso em um feriado nacional.
E ao longo do caminho você também aprendeu 10 phrasal verbs e as 3 expressões idiomáticas que realmente conectam com a história. E é isso, pessoal, então vamos fazer um recap desses phrasal verbs que foi realmente passado aqui para vocês durante o vídeo, né? O primeiro foi o go back, que é voltar a um tempo anterior, o set up, que é estabelecer e criar, make it through, que é sobreviver a um período difícil, pick up, aprender informalmente, já tem um dog ali latindo, mas acho que vocês estão escutando bem, né? Aprender informalmente. Come back, que é retornar. Figure out, resolver e entender. Work out, ter sucesso, ter um bom resultado. Tem também, né, o pass away, infelizmente, né, falecer, morrer, uma maneira respeitosa de dizer, né, de quando alguém falece, né, pass away. Bring together, unir, tá? Look into, investigar, pesquisar. E claro, as expressões idiomáticas against all odds, contra todas as probabilidades de ter sucesso, apesar de chances muito baixas. A segunda expressão idiomática foi o blessing in disguise. A tradução literal de a blessing in disguise seria uma bênção disfarçada. Expressões equivalentes seriam há males que vêm para o bem, o mal necessário, tudo acontece por uma razão. É um contexto de justificar um evento negativo inicial. E a nossa terceira expressão idiomática foi The writing was on the wall. A tradução literal de The writing was on the wall é a escrita estava na parede, sinais de que algo geralmente ruim vai acontecer. Em português a expressão é equivalente, mais próxima é o aviso estava dado. O desfecho já era previsível, as nuvens escuras já se formavam, metaforicamente. A origem dessa expressão é bem interessante, pessoal. A expressão tem origem bíblica. No livro de Daniel, onde uma mão misteriosa escreve mensagens enigmáticas na parede durante um banquete do rei Belsazar da Babilônia. O profeta Daniel é o único capaz de interpretar a escrita que predizia a queda do reino. E é isso, pessoal, cada história que eu conto eu ensino você inglês e você vai aprender phrasal verbs e expressões idiomáticas entrelaçados naturalmente na história real. Cada palavra se torna inesquecível e esse é o meu método. E se você quer aprender inglês comigo, eu estou aqui para ajudar. Ofereço aulas online para brasileiros e qualquer pessoa que queira falar como nativo americano. Você pode me contactar nos meus números de WhatsApp que vai aparecer aqui. Ou também pode me mandar uma mensagem também aqui no YouTube. Lá no meu Instagram, do The Best Online English Method, tem várias maneiras de você falar comigo. E claro, né, a gente está nesse período agora de matrículas, e esse período é agora o mês de dezembro, e janeiro já começam a ser as novas turmas. Então, você que quer aprender inglês, esse é o momento certo. E é isso, pessoal, não se esqueça então, inscreva-se, agora são vários canais, inscreva-se nos meus canais do YouTube, o The Best Online English Method, conteúdo em português para aprendizes brasileiros. Brasileiro ao redor do mundo, conteúdo cultural em português, agora conectado com as aulas de inglês e as dicas de inglês, de phrasal verbs e expressões idiomáticas. The Best English Method é um canal e também o Instagram que é voltado, né, para conteúdo em inglês para aprendizes, pessoas, né, de outros países que queiram aprender inglês. E claro, isso também é conectado com o meu canal Brazilian Around the World, que também mostra cultura e agora também com as dicas de inglês. E é isso, pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, comente abaixo e me diga o que mais te surpreendeu sobre a verdadeira história do Thanksgiving. Eu leio todos os comentários e quero realmente também responder. Então escreve lá, e vai ser muito importante para você falar o que você achou desse conteúdo que foi criado com muito carinho. É uma inovação, uma invenção minha. Eu acredito que eu seja o primeiro a criar esse tipo de conteúdo. Eu espero que vocês gostem e que realmente, né, comecem a aprender bastante inglês aqui comigo. Inglês que não é iniciante, tá? É tudo expressões idiomáticas, phrasal verbs, é tudo considerado inglês intermediário, tá, pessoal? E é isso, pessoal, então agora acabou, né? Agora é hora de pegar o carro e partir para Carolina do Sul, lá para Greenwood. Jeremy está me esperando com a família dele, chego lá mais à noite. E é isso, espero que tenham gostado. Meu nome é Matos Domingos e a gente se vê nos canais aí que eu passei para vocês, né? Fiquem com Deus, God bless you, take care, bye bye.